E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria e corrida espacial. A Guerra Fria foi um conflito militar que começou no ano de 1947. Foi o período histórico da disputa estratégica e indireta dos Estados Unidos contra a União Soviética. Foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica e econômica, que envolveu as duas ideologias, o comunismo e o capitalismo. Oi galera, eu sou o comunismo, nada mais nada menos que a ideologia da União Soviética, sua organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Não interessa, eu sou a ideologia dos Estados Unidos, o capitalismo, sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro, money. E assim era a briga constante entre o capitalismo e o comunismo. Eles com certeza nunca iriam se entender. Gente, eu tenho um pão aqui, quem vai querer? Eu acho que a gente devia vender o pão por mais caro do que a gente comprou, para sim comprar mais pão, para vender mais pão e multiplicar a quantidade de pão que a gente tem. Ou seja, todo mundo vai comer pão e muito. Bom, acho que o pão deveria ser dividido igualmente entre todos nós. Havia uma diferença enorme entre as ideologias do capitalismo e a do comunismo, como falamos antes. Mas eu não falo que elas não tinham pontos em comum. Os dois tinham que acumular capital para construir e desenvolver o país, por exemplo. Enquanto isso, em Washington e Moscou, Como eu odeio esses comunistas. Ainda bem que existe o macartismo, onde os Estados Unidos perseguem politicamente quem morasse nos Estados Unidos e havia um envolvimento com o comunismo. Isso é genial. Se você não sabe o personagem que está sendo representado na minha skin, ele é o Tio Sam, ou Uncle Sam. E ele é um dos símbolos mais famosos, que representa os Estados Unidos. Embora houveram muitas disputas indiretas, também houve disputas diretas, como a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito militar que ocorreu entre os anos de 1950 a 1953, tendo de um lado a Coreia do Norte, apoiada pelos países comunistas, e do outro a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos. Embora houveram várias batalhas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, nenhuma dos dois venceu. Ou seja, até hoje é separada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E também a Guerra do Vietnã. Foi um conflito armado que aconteceu durante a Guerra Fria. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. A história da Guerra do Vietnã é bem parecida com a história da Guerra da Coreia, porque ele também se dividiu. Ele foi dividido em dois países. O Vietnã do Norte era comandado por Ho Chi Minh, possuindo orientação comunista pró-União Soviética. O Vietnã do Sul, uma ditadura militar, passou a ser aliado dos Estados Unidos e, portanto, com o sistema capitalista. A crise dos mísseis de Cuba foi um acontecimento de 13 dias entre Cuba e Estados Unidos, pois tudo se originou quando os Estados Unidos colocou mísseis na Itália e na Turquia, que chegariam facilmente em Moscou. Então a Rússia colocou mísseis em Cuba, já que Cuba era uma grande aliada, também para ameaçar os Estados Unidos. Vendo que se as duas potências mandassem disparar os mísseis, iria gerar uma catástrofe e também muita merda. Eles dois retiraram os mísseis dos países e assinaram um contrato de não lançar mísseis nucleares naquela guerra. a corrida espacial. A corrida espacial começou porque chegaram na Alemanha e observaram a alta tecnologia de mísseis, principalmente do V2, e começaram a disputar para ver quem tinha as melhores tecnologias espaciais. Então, várias expedições até o espaço foram realizadas, mas a União Soviética saiu na frente, lançando o primeiro satélite Sputnik, o primeiro cão Laika e o primeiro homem, Yuri Gagarin, ao espaço. Mas os Estados Unidos viraram o jogo, que com a criação da NASA, realizaram a missão Apollo 11, que colocou o homem na Lua pela primeira vez. Foi tudo mentira desses farsantes. Foi tudo gravado. Falsos. Embora os vários conflitos que essa guerra gerou e que causou várias mortes, a Guerra Fria finalmente terminou em 1991 por questões financeiras na Rússia, que resultou na queda da União Soviética. Assim, como não havia mais o comunismo, o capitalismo havia vencido essa guerra.